Fundamentos. Primeiro fundamento. O erro é uma realidade que está presente em todas as organizações e atividades onde há participação de pessoas. O erro humano é considerado o fator que contribui para a maioria dos incidentes e acidentes, e mesmo pessoas competentes cometem erros. Os erros devem ser aceitos como um componente normal, pois em qualquer sistema e em algum momento poderá ocorrer. Logicamente, devemos observar que as consequências de nossos erros nem sempre têm as mesmas consequências e proporções, ainda que pareçam simples. Segundo fundamento. Entender o que é perigo. Perigo é a condição, objeto ou atividade que potencialmente pode causar lesões a pessoas, danos a bens, equipamentos ou estruturas, perda de pessoal ou redução da habilidade para desempenhar uma função determinada. Existem 3 tipos de perigos: os naturais, os técnicos e os econômicos. Perigos naturais. Envolve os fatores provenientes da natureza, como meteorológicos ou climáticos, e suas condições, como tempestades, relâmpagos, condições geográficas, montanhas, grandes superfícies de água, e geofísicos, como terremotos, vulcões e também os eventos de saúde pública e ambientais. No Japão, a Guarda Costeira divulgou hoje algumas imagens ainda inéditas do estrago que foi feito no aeroporto de Sendai por causa do tsunami do dia 11 de março. Uma onda negra arrastou helicópteros, centenas de carros, dezenas de aviões pequenos. Em abril de 2010, um vulcão adormecido debaixo do gelo na Islândia se despertou. As cinzas atravessaram os céus da Europa e criaram um pesadelo para o transporte aéreo. Aeroporto Internacional de Guarulhos, porta de entrada de milhões de passageiros e também de vírus indesejáveis, como influenza A H1N1, mais conhecido como gripe suína. Perigos técnicos. Envolve as deficiências relacionadas à aeronave e seus componentes, instalações físicas de uma organização, ferramentas, equipamentos e outros. Importante observar não somente a manutenção, mas também os setores que alimentam o seu correto funcionamento, como suprimentos, qualidade e procedência das peças, e também a qualificação dos mecânicos. A Agência Nacional de Aviação Civil vai investigar por que a porta de um avião caiu em cima de 2 casas em Anápolis. Os moradores do bairro onde o acidente aconteceu estão com medo. É que o tráfego de aeronaves no setor é bem intenso. No céu da região onde aconteceu o acidente, aviões de pequeno porte sobrevoam as casas a todo momento. Em terra, restos da porta do monomotor que ficou presa no muro. A peça, de aproximadamente 10 quilos, se desprendeu da aeronave e deixou estragos na casa de 2 moradores no Jardim Tesouro, em Anápolis. Pois é, e a falta de manutenção pode ser a causa ou a explicação para essa quantidade de acidentes. E olha que Goiânia, viu, Magda, é considerada referência no serviço de manutenção de aeronaves por causa da localização estratégica e da frota, que é a 2ª maior do país. Sabe, mas Goiânia é destaque quando o assunto é mecânica de aviões. São 40 empresas no maior conglomerado do país depois de São Paulo. No início, os investimentos foram por uma opção estratégica. Goiânia fica no centro do país.
Mas agora a alta tecnologia atrai a clientela. Para ter o avião reparado numa oficina como essa, por exemplo, é preciso esperar na fila. Para provar que o serviço é bom, é preciso ser aprovado na fiscalização. Por trás de acidentes tão frequentes, pode estar corte de custos com segurança. Costumam dizer, se você acha a manutenção cara, espere chegar ao preço do acidente. Perigos econômicos. As questões econômicas e tendências de crescimento ou crise são pontos importantes a serem considerados. Durante um crescimento rápido, é possível que as empresas não tenham o tempo necessário ou adequado para a realização de suas manutenções, além de exigirem mais de seus equipamentos. Já durante os períodos de crise, igualmente podem exigir o máximo de seus equipamentos, com o agravante de economizarem na realização da manutenção ou com substituição de peças com procedência duvidosa, ou mesmo pior, a não realização da manutenção. As companhias aéreas mundiais poderão registrar perdas de 6,2 mil milhões de euros no próximo ano. O alerta é da Associação Internacional de Transporte Aéreo, sediada na Suíça, que revê em baixa as previsões para 2012, face ao agravamento da crise da dívida europeia. Todas as regiões do mundo sofrerão um abrandamento do setor aéreo, mas será a Europa a mais penalizada. Existem fontes internas e externas capazes de auxiliar na identificação dos perigos. Internamente, podemos utilizar as análises de dados de voo, sistemas de relato voluntários, auditorias e pesquisas. Externamente, os informes de acidentes, sistemas de relatos mandatórios, obras ou manutenção em aeroportos são fatores que devem ser considerados e levados a todos os envolvidos para análise e medida de controle de risco. As fontes podem ser analisadas facilmente quando vistas de forma objetiva, principalmente se os setores e profissionais estão conscientes e também em condições de estabelecer a autocrítica. Algumas condições específicas ou momentâneas também devem ser observadas, pois podem expor ou criar situações de perigo. O aumento incomum de eventos ou infrações, previsões de mudança nas operações ou na organização, além das trocas de chefias, períodos de festividades ou férias devem ser monitorados com atenção. Devemos sempre estar atentos ao identificar e analisar corretamente o perigo e suas consequências. Alguns passos simples podem e devem ser seguidos, como, por exemplo, uma reforma de um aeroporto. Devemos estabelecer o perigo genérico, que são as obras no aeródromo. Identificar os componentes específicos do perigo, os equipamentos de construção, as pistas de táxi interditadas e outros. Orientar naturalmente para que as consequências sejam bem específicas e analisadas, como, por exemplo, aeronaves podem colidir com o equipamento de construção ou aeronaves podem entrar em pista de táxi equivocadas.